Meu tema é sobre a nossa herança reformada, uma herança a ser inventariada. Eu quero apresentar algumas questões ligadas à nossa herança reformada e desafiar-nos a repensar isso, avaliar, conhecer um pouco mais de nossa tradição e, ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer dentro dos desafios que temos, já que estamos não somente comemorando, mas também avaliando a nossa fé e repensando a partir de nosso contexto histórico. À guisa de introdução, nós chamamos atenção para um fato de que a fé reformada, ela compreende que a sua reflexão não é feita sem pressupostos. Então, é uma questão óbvia. Quem está aqui é um pastor presbiteriano, um pastor reformado, como eu digo com meus alunos, discretamente calvinista. Então, é uma ironia, obviamente. Mas, se eu sou reformado, eu me aproximo de um objeto como tal. A minha perspectiva é uma perspectiva que ela passa por um viés metodológico e de aproximação do objeto. Agora, é claro, nenhuma aproximação de um objeto é feita imune dentro de uma asepsia intelectual e espiritual. Em outras palavras, eu estou dizendo que não há uma neutralidade na aproximação de um objeto. Isso é muito claro nas ciências e também o é na teologia. Nós analisamos a partir de onde nós estamos. Então, quem está aqui é um pastor presbiteriano reformado que vai levantar algumas questões sobre a reforma. E isso já dá, obviamente, um esboço ou um escopo da observação que vamos fazer. Então, eu continuo dizendo que positiva e essencialmente ela tem compromissos com o seu anúncio e proclamação. Isso é um outro aspecto. Nós não estamos analisando uma realidade que nada tem a ver com a nossa vida. Outro dia eu estava em algum lugar, usei exemplo. Falar sobre fé reformada para mim não é como falar sobre chuchu. Eu não gosto de chuchu, tem raiva de quem gosta, não, é exagero. Mas eu não gosto de chuchu, então falar sobre chuchu para mim, se eu estudar sobre isso, não me diz nada, porque eu não vou comer chuchu, não quero comer chuchu, e acho que chuchu é uma coisa sem gosto. Não altera nada. Mas quando eu falo, por exemplo, de picanha, já senti aqui o pessoal empolgado, né? A Goiás, ainda acho que Goiânia é a capital da carnalidade nesse sentido. Então, quando eu falo de picanha, é uma outra história, porque eu gosto de comer picanha. Eu estou querendo dizer, num âmbito muito maior, obviamente, que quando nós falamos da fé reformada, nós falamos da nossa fé, daquilo com que nós estamos comprometidos, que tem uma relação direta com a nossa maneira de ver o mundo, atuar no mundo, educar os nossos filhos, como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com a nossa vida profissional, com a nossa vida social. Então, obviamente, há pressuposições e há compromissos, e esse compromisso determina a nossa visão. Nós não passamos por isso, analisamos isso apenas como um turista acadêmico. Não, nós estamos comprometidos. Nós não somos turistas. A figura talvez melhor fosse peregrinos. Nós estamos caminhando em busca de uma melhor compreensão, o melhor caminho para chegar ao nosso objetivo. E eu prossigo mostrando, dentro dessa linha de pensamento, que pensar teologia é um pensar crendo, desejoso de vivenciar de forma mais intensa o que temos aprendido. Então, é um pensar, um crer e vivenciar. E essa apreensão é pela iluminação do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, um proclamar vibrante da nossa fé. Reparem que isso entrelaça vários ou diversos ou todos os aspectos de nossa vida. Então, fazer teologia ou pensar em teologia ou pensar em história da igreja é um exercício de oração, reflexão e proclamação. Nós queremos entender melhor para poder viver esta realidade e proclamar esta realidade sob o controle do Espírito, que nos fala por meio da Escritura, que é a escola do Espírito, usando uma figura tão cara ao reformador João Calvino. Então, a teologia, compreendida desta forma, ela não substitui a Escritura, antes ela é a sua serva. A teologia não tem nada a dizer além das Escrituras.
E onde as Escrituras param, o nosso pensar teológico também deve parar. E este é um aprendizado importante da nossa fé. A nossa proclamação, portanto, ela não toma o texto como pretexto, nós não usamos o texto, nós servimos ao texto dentro dessa grandiosa e responsabilizadora missão de entender esse texto, de expô-lo e de aplicá-lo com a maior clareza e fidelidade possível. Então, a teologia deve ser uma exposição fiel e intensa das Escrituras. E nós aprendemos, observando isso, em João Calvino, que conforme ele expunha as Escrituras semanalmente em Genebra, ele ampliava gradativamente as Institutas. As suas Institutas têm várias edições, além dos rearranjos que ele fazia, ele ampliava. Isso era fruto de um aprofundamento bíblico, teológico, exegético. E é importante entender isso quando nós, por vezes, defendemos uma separação de vida acadêmica e vida pastoral, entender que, para o grande reformador, não existia essa dicotomia, porque a sua vida acadêmica, vamos dizer assim, ampliava, progredia, conforme ele pastoreava a sua igreja, expondo à igreja a palavra de Deus, tendo uma dimensão mais clara, mais ampla e mais profunda desta palavra. Então, a visão reformada não significa a sustentação de doutrinas exóticas e estranhas. Vocês devem ter visto isso já e vão continuar vendo neste evento. Ela tem como fundamento a aceitação incondicional da autoridade suficiente das Escrituras para nos falar, por exemplo, do Trino Deus, para nos falar do homem e de toda a realidade sob a iluminação do Espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela confere uma visão adequada, correta, muitas vezes não a mais habitual da realidade, e nos permite ter uma visão, então, mais ampla, mais profunda, mais clara e mais discernidora do mundo no qual nós vivemos, porque isso envolve compreender a nós mesmos também, e a nossa relação com a sociedade, e o nosso papel na sociedade, e obviamente, sem perdermos a dimensão primeira de nossa relação com Deus, quem nos dá um conhecimento genuíno de quem nós somos. Então, tudo isso tendo como objetivo principal glorificar a Deus em todo o nosso labor, em todo o nosso trabalho. Infidelidade, portanto, não consiste apenas em ensinar heresias, mas também em não conduzir o povo de forma humilde e responsável à plenitude da revelação bíblica. Às vezes, o mais óbvio é perceber que alguém ensina heresia, e tudo bem, essa pessoa está contrariando a palavra, está negando o seu ministério pastoral. Mas nós podemos negá-lo também de forma sutil, quando nós simplesmente não conduzimos o povo a uma compreensão mais clara da palavra de Deus, por meio de um ensino eficiente, genuíno e profundo da palavra de Deus. Então, a nossa responsabilidade não é simplesmente não ensinar heresia, mas também não permanecermos apenas na superficialidade daquilo que Deus nos deu para conhecer. Bom, dito isso, muito aspecto metodológico e uma profissão de fé, rapidamente eu falo sobre a reforma, muito rapidamente, porque eu tenho como objetivo falar de nossa herança. Então, nós sabemos que agora, terça-feira que vem, vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. As datas, meus irmãos, as datas são meramente alusivas, sempre as datas são alusivas. A reforma não começou, Lutero está lá batendo preguinho, vou começar a reforma. Não, ele nem sabia disso, ele não tinha a menor ideia de que ele estaria começando a reforma. Ele estava apenas expondo as suas 95 teses para serem debatidas. E isso já o angustiava há anos, pelo menos 5 anos antes, ele já se angustiava com algumas questões da igreja romana e do papado. Mas aquela data é significativa e comemoramos então, assim, os 500 anos da reforma. Lutero afixa as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Aqui uma foto que não dá para ver bem também,
a foto do lugar onde era a porta, né? A porta. A gente pensa que vai lá encontrar o buraquinho onde Lutero bateu a taxinha para fixar 95 teses, mas a porta é outra. É uma porta de metal onde tem incrustadas as 95 teses escritas por ele num ato simbólico. Bom, 1517. Vamos dar um salto histórico de 5 anos. Para mim, aqui, nesta dieta de Worms, que não é uma dieta para emagrecer, é um concílio. Então, nessa dieta é que nós vamos encontrar o momento, da minha perspectiva, decisivo da reforma, de que, agora não há mais volta. Quinta-feira, 18 de abril de 1521, Lutero está na dieta de Worms, diante do imperador, dos príncipes e dos clérigos, e ele é interrogado sobre a sua fé, que estava causando um reboliço enorme na Europa, na Igreja Romana e especialmente na Alemanha. Aqui é um quadro que tenta reproduzir, é pouco visível isso, é um quadro que tenta reproduzir Lutero no meio dessas pessoas. E a impressão que a gente tem aqui é de uma sensação de solidão de ideias. A solidão de ideias é algo extremamente grave e difícil. E ali está Lutero. Era um momento crítico, a pressão era para que Lutero se retratasse quanto à sua fé. Ele argumenta, então, em tons respeitosos e com firmeza, e a certa altura, na conclusão de sua breve exposição, ele declara: estou vencido pelas Escrituras, por mim aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Aqui, dentro da minha perspectiva, não haveria mais condições de volta. A reforma não teria mais como voltar. Aqui era tudo ou nada. Lutero, confiante da autoridade suficiente das Escrituras, declara que a sua mente é totalmente cativa da palavra de Deus e por isso ele não pode nem sequer cogitar de pensar de forma diferente. Então, não há mais possibilidade de volta e Lutero agora, graças à proteção de príncipes, ele não morreu, porque ele teve um salvo-conduto, mas isso era fácil de quebrar. E agora ele está protegido em Waterburgo, onde vai dar início à tradução do Novo Testamento e a diversos escritos dessa época, que ele vai publicar e vai fazer uma verdadeira revolução. Bom, origem da reforma, eu quero colocar aqui apenas uns 5 pontos, alguns pontos que caracterizavam a Igreja Romana no século XVI, para que a gente possa entender um pouco melhor isso. O papado, como potência religiosa e política, ocasionava por parte das autoridades uma grande insatisfação devido à ingerência do Papa em seus negócios. Então, já havia insatisfações em vários lugares, em vários principados, reinos, com o Papa intervindo, agindo, e já havia tentativa de rompimento, inclusive na Alemanha, de modo muito especial. Havia uma corrupção política, econômica e moral generalizada na igreja e no clero, contribuindo para um sentimento anticlerical. Isso é muito natural. Mudando bem o que deve ser mudado, no nosso país hoje nós temos muita antipatia com o político, não que o político seja sinônimo de corrupção, mas porque passa a termos esta ideia pelo cenário nacional. Imagine então a igreja na sua época também ouvindo aqui e acolá, sendo algo muito comum, os padres terem mais de uma mulher, enriquecerem, serem proprietários de grandes terras. Então, como é que isso incomodava? E no Brasil, por exemplo, que eu faço uma transposição, para mim o Brasil no século XIX era tipo uma Idade Média, um pouco depois da Idade Média, mas era uma típica Idade Média, isso era muito comum, essa mesma mentalidade existia aqui no Brasil. Havia uma profunda carência espiritual. Os homens desejavam encontrar a paz com Deus, mas não encontravam. Lutero, ele não sabia, mas ele não estava sozinho. Ele representava o desejo de centenas, de milhares de pessoas de encontrar a paz com Deus. Ao mesmo tempo, o confessionário se torna altamente meticuloso,
porque o confessionário era um instrumento de domínio muito interessante. Quando você lê, por exemplo, o Manual dos Confessores, o direcionamento era muito claro. Você identificava determinados problemas, por exemplo, uma das questões na Idade Média era da usura. Então, eu direciono perguntas para ver se alguém ali está, por exemplo, procurando ter lucros, aos comerciantes, aqueles que estão viajando, como é que é esse negócio? Eles estão vendendo, comprando, tendo lucro? Então eu posso direcionar perguntas para extrair esses elementos. As perguntas eram muito bem direcionadas, e quanto mais o problema fosse grave dentro da igreja, o confessionário era melhor dirigido. E os homens continuavam tentando encontrar a paz com Deus por meio de boas obras. Lutero é um exemplo disso. Olha, você tem que subir as escadas de Roma, eu subo. Você tem que, em cada degrau, recitar o credo ou o Pai Nosso, eu faço, não há problema. O que ele queria era a paz com Deus. Há um historiador holandês, judeu holandês, o Huizinga, que mostra que o século XVI, ou o final da Idade Média, foi um período de grande angústia e melancolia. Havia um sentimento de culpa latente, os homens querendo encontrar a consciência do perdão e não conseguia isso, e todos os exercícios espirituais mandados não resolviam o seu problema. E aí surge o Tetzel, que era um emissário do Papa, que, entre outros objetivos, arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Ele também ajudava alguns principados com isso. E a ideia é de você comprar indulgências, você comprar perdão para os pecados cometidos. Então havia uma frase que é atribuída a Tetzel, de que ao tilintar da sua moeda no fundo do cofre, sai a alma do purgatório. Eu até peguei aqui, está aqui uma foto, era um cofre usado por Tetzel. A imagem é ruim, no futuro é melhor mudar essa lâmpada do projetor. Bom, então, quando você... esse aqui é uma réplica do cofre usado por Tetzel, era uma réplica usada, e a ideia, dois amigos meus estavam lá fazendo graça, como tivesse colocando a moeda. No caso desse estar colocando a moeda, uma moeda só não daria para perdoar os pecados dele, não. Mas o fato... Fiquei meu amigo, né? Bom, o fato é que essa é uma réplica do cofre de Tetzel, que era carregado ele para os seus homens. O historiador D'Albigné, no volume 3 da sua História da Reforma do século XVI, ele conta algo que me parece meio anedótico, que um homem poderoso, um homem com influência, com recursos, procurou Tetzel e falou: olha, Tetzel, eu queria ter o perdão do pecado. Mas qual é o pecado? Não, o pecado eu não vou cometer. Você cometeu o pecado? Vou. Mas eu não, assim não. Mas olha, é o seguinte, eu quero dar uma surra num sujeito que é um safado, é um sem vergonha, é um ordinário. Eu não sei se ele falou ordinário, mas eu estou contextualizando. Então, eu quero dar uma surra nele, mas não vou matá-lo, é só uma lição nele, que ele explora o pobre, ele é um miserável mesmo. Então, a quantia era muito grande. Tetzel, então, emitiu o certificado de perdão. Um dia, Tetzel ia passando com seus homens por uma floresta e foi atacado por um bando que roubou o seu cofre, deu uma surra nele e nos seus homens. E depois descobriram quem era o sujeito que fez isso, e foi para o tribunal. Você já sabe o final da história. Está parecendo palestra com tradutor, né? O cara começa um rir antes, outro rir depois, e outro rir em casa. Bom, é muito engraçado isso. Dá status, ri antes, dá status. Não entendeu nada, mas você ficar rindo é legal. Eu faço isso também. Bom, quando vai para o tribunal, descobre quem é esse homem acusado e fala: não, mas eu estou perdoado. Como perdoado? Ele mostrou: olha, aqui é para dar uma surra no safado, sem vergonha, esse safado sem vergonha é o Tetzel, aqui, e esse homem foi absolvido. Eu desconfio que isso é lenda, mas como eu gosto da história, então ela passa a ser verdadeira. Mas, então, a ideia é de obter perdão comprando perdão. Quarto aspecto: as tentativas reformistas eram cruelmente eliminadas pela Inquisição.
E agia-se no imaginário de forma muito curiosa. Se alguém tivesse participado de algum movimento, por exemplo, religioso, tentativa de mudança da igreja, por exemplo, e esse homem já tivesse morrido, por vezes, isso foi muito feito na Espanha e Portugal. A grande Inquisição foi na Espanha, porque o norte-americano não sabe o que é isso, o holandês não sabe o que é isso. Os portugueses conhecem um pouco, nós menos ainda, mas a Espanha foi o grande centro da Inquisição. O que se fazia? Desenterrava os restos mortais deste indivíduo e se queimava em praça pública. Mas qual a eficiência disso? Nenhuma objetivamente, mas subjetivamente sim. A ideia de que você nem depois de morto tem descanso. E agora imagine para a família, os ossos do seu avô, do seu pai, vão ser desenterrados e queimados em praça pública, porque ele foi considerado um herege. Era um poder muito grande sobre o imaginário das pessoas. E o quinto ponto, o culto há muito que se tornara apenas um ritual meramente externo, repleto de superstições, consistindo em grande parte na leitura de vida dos santos, porque a escritura não era acessível. Aqueles que pregavam, poucos conheciam as escrituras, mas o culto era em latim. Mais ainda, quem falava em latim nem sempre entendia latim. Eu comprei meu cargo, eu comprei meu bispado, eu não sei latim. Eu falo umas fórmulas lá diferentes e o pessoal acha magnífico, se arrepia, né? Não é muito diferente dos cultos contemporâneos, não. Então eu não entendo o que eu estou cantando, eu canto, me arrepio porque eu gosto. Bom, então a visão era que você era mais um participante por osmose espiritual de alguma coisa. Então a igreja, como nunca teve a ênfase na palavra, a acústica nunca foi uma questão para ser tratada. E você vê que até hoje os templos protestantes têm esse problema, porque os arquitetos não entenderam ainda que para nós a acústica é fundamental por causa da pregação. A gente não entendeu isso aqui ainda. Bom, mas vamos lá. Então tinha que se mexer com luzes, iluminar para mostrar a Deus, mais escuro para você mostrar como é o pecado. Você ia no templo e sentia essa ação de pecado, muitas imagens, os vitrais bonitos, porque era a ideia que já São Tomás de Aquino defendia, que era um meio de instrução para os ignorantes, ou seja, já que o povo não sabe ler, vem pelas imagens. É por isso que na Reforma, erradamente, houve alguns exageros de quebrarem vitrais, demolirem obras, destruírem obras de arte, porque aquilo cheirava a idolatria. Nunca houve um ensino sobre isso, nunca houve uma determinação legal sobre isso, mas o povo, em algumas excitações, fizeram isso bastante. Na Europa, na Escócia foi feito bastante isso, e mesmo na Holanda, a prática de quebrar imagens, porque associava à idolatria, e nisso cometeram exageros. Na França, de modo também muito especial, mas é por causa da associação com a idolatria. Bom, então, parte do culto, o culto consistia em grande parte na leitura da vida dos santos. A reforma como um movimento religioso. A reforma, ela deve ser vista não como um movimento externo, mas um movimento interno por parte de católicos piedosos que desejavam reformar a igreja. A reforma não surge de fora para dentro. Todos os movimentos pré-reformadores, Wycliffe, os cátaros, com seus exageros, eu sei, mas era era a tentativa de reformar, de purificar a igreja. Savonarola, John Hus, sempre eram homens e mulheres de dentro da igreja, não eram pessoas estranhas à fé romana. As mudanças causadas pelo Renascimento e o humanismo contribuíram para ela, nós não podemos nos esquecer disso, e é uma coisa óbvia. A história, isso é uma teoria que eu sigo, a história tem um lado divino e um lado humano, e é por isso que é difícil para nós fazermos história da igreja, porque nós tendemos a santificar os nossos personagens, e não contar a partir dos fatos, dos documentos. E quando eu conto a história por meio de documentos, eu não estou necessariamente eliminando a ação de Deus. No meu caso, de forma alguma. Só que a ação da providência de Deus, eu não posso colocar em documentos.
Eu não posso tratar numa tese de doutorado, por exemplo, fora do ambiente religioso, sobre a providência de Deus. Não posso fazer isso. Eu posso tratar de como os fenômenos sociais contribuíram para que aquilo chegasse onde chegou. Mas eu creio que Deus, que é o Senhor da história e é o Senhor das circunstâncias, dirigiu todos esses fenômenos. Isso é alvo da minha fé, mas eu não posso provar isso. Eu creio nisso. Eu creio porque a palavra de Deus me mostra isso. Mas eu posso mostrar os fatos sociais. A reforma ocorre dentro no final da Idade Média e dentro do Renascimento e do humanismo. Foi um movimento que abala parte da Europa, de um modo especial a Itália, e ali havia algumas características curiosas, uma busca do antigo, a redescoberta das grandes obras. Vai haver gradativamente um rompimento com Aristóteles e uma redescoberta de Platão. Surge um grupo, de modo especial na Itália, rompendo com o modelo de universidade, que era um modelo que em grande parte estava sob o domínio católico, não todas, mas sem dúvida estava. Criam as academias, e não é à toa que quando Calvino, em 1559, cria a grande escola em Genebra, ele chama de academia. Não é à toa, porque Calvino viveu dentro do humanismo, e ele estudou na Universidade de Paris, ele conhecia aquilo por dentro, e a Universidade de Paris era o grande centro intelectual da teologia católico-romana. A teologia romana era direcionada pela Universidade de Paris, qualquer dúvida era tirada ali, os pronunciamentos ali, as dúvidas, as questões eram tratadas ali. Então era o grande centro do pensamento católico. Então você tem que entender também que Calvino dialoga bastante com a Universidade de Paris. Daí aquela linguagem tão afável dele, né? Seus porcos, imundos, jumentos, tal. É porque é uma linguagem da época, eu não estou endossando isso, mas é uma linguagem da época, e ele tem em vista aquilo ali. Porque se você entender com quem um autor dialoga, fica mais fácil compreender o que ele diz, ainda que você não precise aceitar o que ele diz. Mas se você tirar o autor do contexto, você não consegue compreendê-lo. Então, voltando ao humanismo renascentista, uma volta aos clássicos era algo fundamental. Aquele livro, O Nome da Rosa, muito bem escrito pelo grande acadêmico Umberto Eco, retrata um pouco isso. O filme é uma droga, mas o livro é muito bom, do Umberto Eco. É que filme, em geral, empobrece, né? Então, uma volta ao passado. Isso vai ser importante para a reforma também, porque muitos dos reformadores eram humanistas, e até mesmo aqueles que não eram os grandes gênios da academia, como Zwinglio, conheciam muito bem o grego. Era um universo dentro do qual eles estavam inseridos. Havia também a valorização do homem, era um dos pontos importantíssimos dentro do humanismo renascentista, é aquilo que a gente chama de uma virada antropológica. Se antes, na Idade Média, supostamente Deus estaria no topo da pirâmide, agora isso é invertido, e agora o homem é que é o centro de todas as coisas. Então, o homem é o centro do universo. Dentro do humanismo renascentista, toma-se a frase de Protágoras, um sofista do quinto século a.C., que escreveu homo mensura, ou seja, o homem é medida de todas as coisas, e a sua frase completa é: o homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são. É claro que Platão já havia criticado essa frase, porque Platão entendia com razão de que se o homem é medida de todas as coisas, não há mais um padrão objetivo. Mas esse pensamento vigorou, ainda vigora hoje. Se não há um padrão aferidor, não há mentira nem verdade. Se eu sou a medida de todas as coisas, a verdade é aquilo que eu digo que é. Aí nós vamos cair numa questão que não me cabe avaliar aqui: sua verdade, minha verdade, cada um tem a sua verdade, porque você que é a medida, você não pode recorrer a um padrão absoluto. Estou lembrado daquela música lá daquele cantor muito famoso e muito definido, nem Mato Grosso. Eu falo definido porque ele cantava nos secos e molhados, é isso, né? Então é um problema. Bom, então foi uma música em 78, do Rui Guerra, se eu não me engano. Não existe pecado na linha abaixo do Equador.
por que não existe pecado? Porque não há lei. Se não há lei, não há pecado. Quem vai dizer que é certo ou errado? Tem que haver um padrão. Bom, mas isso é assunto com outra palestra, não para agora. Então, o homem é medida de todas as coisas. A reforma pega isto, só que a visão protestante, de modo especial de Calvino, que o homem não é medida de todas as coisas. É Jesus Cristo que é a medida de todas as coisas. Mas e o homem? O homem é grande. Porque é ser racional, como Descartes, em 1637, enfatizaria? Não, mas porque o homem foi criado à imagem de Deus. Então outra perspectiva, é um humanismo teológico. Veja o livro 2 das Institutas. A grandeza do homem está no fato de que ele é a imagem de Deus. Ele não tem, ele é a imagem de Deus. Por isso, nós devemos amá-lo e honrá-lo, porque ele é a imagem de Deus. Então, é a valorização do homem, não pela sua racionalidade, não, mas porque ele foi criado por Deus. Então, observem, a reforma estava dentro desse contexto, e Deus é o Senhor da história e das circunstâncias. É isso que nós cantamos: acasos para mim não haverá, a tua mão dirige meu destino. Quando você pega um contemporâneo de Calvino, que escreveu em 1513, o Maquiavel, que escreveu O Príncipe, por exemplo, você encontra a visão dele, é de que nós somos dirigidos por uma deusa, a sabedoria. E essa deusa da sabedoria, que é a fortuna, ela tem 50% do domínio sobre nós, e nós temos 50% de domínio, e cabe a nós tentar seduzir a sabedoria, ou a fortuna, para poder ter um pouco mais do nosso destino, para que nós possamos ser senhores de nosso destino. E para Calvino, contemporâneo dele, de Maquiavel, ele vai dizer que é Deus quem dirige a história, que Deus dirige a nossa vida, um Deus sábio, soberano, amoroso, bondoso. Então, pegar os dois pensamentos dos contemporâneos é muito diferente. É uma visão eminentemente fatalista, a de Maquiavel, e a de Calvino é de um Deus providente que dirige a história. Agora, essas ênfases que ele tirou das Escrituras, ele as deu certamente porque ele dialogava com a sua época e via os problemas que estavam ocorrendo, as ênfases que eram dadas. Bom, a imprensa tem a ver com o humanismo renascentista. A imprensa surge com os tipos móveis em 1440, mais ou menos aí. Ela surge, digamos assim, de forma bem sucedida. Os chineses na época eram mais criativos, né? O trabalho parece que na época não era escravo. Eles já haviam criado a imprensa com tipo móvel, mas não deu certo. Com eles não deu certo, eram muitas fontes, muitos tipos, era melhor copiar dos outros. Bom, a imprensa então, ela vai funcionar mesmo na Alemanha, lá na Alemanha, com Gutenberg e seus amigos que financiaram a obra. A imprensa vai ser importante para a produção de livros. E a imprensa, em algum texto meu, eu discuto as estatísticas, é uma coisa assombrosa a revolução cultural que a imprensa trouxe. E a reforma surge nisto. E a reforma vai traduzir a Bíblia, que eu vou falar depois. E a imprensa vai ser um elemento muito importante para a reforma. Em geral, as pessoas falam assim, sem a imprensa, a reforma não seria a reforma. Eu acho um pouco exagerado. Eu gosto mais de dizer o contrário. Sem a reforma, a imprensa não seria a imprensa. Porque quem deu ênfase à imprensa foram os protestantes. Sempre. Porque os protestantes sempre foram homens da leitura. Existe um historiador, Roger Chartier, ele estuda bastante a história da escrita, da comunicação, e ele tem um capítulo no livro História da Vida Privada, volume 3, que ele trata sobre a prática da leitura, e ele faz um corte, em um determinado período, do século XVII, XVIII, por aí, lá ele data, ele faz um recorte em algumas cidades francesas, e fez o corte por profissões. Ele pega várias profissões e faz o corte pela prática de leitura e a compra de livros, a posse de livros. E ele mostra que sempre, e ele não está escrevendo um livro para protestante nem para evangélico, nada disso. É um trabalho dele, acadêmico, dentro da história da vida privada, dentro da escola de análise, que não tem nada a ver com o protestantismo.
Bom, e ele mostra que sempre os protestantes, em todas as profissões, tinham muito mais livros e liam mais do que os católicos. E ele chega a essa conclusão através dos estudos de inventários das heranças deixadas. Então ele observa isso em todas as profissões. É uma diferença assustadora por causa da ênfase no sola escritura, a ênfase da volta à palavra de Deus. Então são efeitos colaterais muito positivos. Mas depois eu comento mais sobre isso se eu tiver tempo. Lutero, por exemplo, ele nunca esteve na Inglaterra. As suas ideias, no entanto, foram poderosas ali, especialmente na Universidade de Cambridge. Poderosíssimas. Um exemplo que eu acho que eu não coloquei aqui, deixa eu dar uma olhada, mas eu conto de memória? Não, eu não coloquei não. Devia ter colocado, mas me ocorre, eu conto. Calvino vai exercer poderosa influência na Inglaterra também, não tanto por meio das institutas, mas por meio dos seus sermões. Porque os sermões de Calvino foram muito mais publicados na Inglaterra do que as institutas. Isso a partir de 1550. A partir de 1550, os sermões de Calvino começam a ser publicados intensamente. As institutas foram ficando para trás. E isso vai modelar um tipo de pregação puritana posteriormente. Mas o fato que me importa aqui é a imprensa. As ideias são difundidas como hoje. Como hoje você diz uma coisa aqui, alguém já colocou no Twitter aí, ou já colocou uma rede social, alguém já está detonando o que eu falei, então funciona assim mesmo. É muito rápido, então tirem a rapidez da agora e pensem antes a tradução e publicação de livros e difusão em outros países. Aqui é uma máquina impressora, é um modelo de uma máquina impressora, também está ruim, que o Lutero usava. Está lá no Museu de Lutero e Wittenberg. É uma réplica da impressora que Lutero usou antes, inclusive, da sua conversão. É muito interessante. Bom, é uma curiosidade apenas. Volta às fontes clássicas. A reforma ocorreu na história, dentro das categorias tempo e espaço, onde o homem está inserido. Então, nós nunca podemos perder essa dimensão. Deus age na história por meio dos instrumentos ordinários ou não, mas Ele tem o pleno controle disso. Uma coisa não exclui a outra. Deus é soberano no uso dos meios que Ele se propõe a usar. A reforma, como um movimento religioso, vai ter um grande alcance cultural, ético, pedagógico, social e político. Então, por exemplo, o alcance pedagógico da reforma é pouco explorado, porque, em geral, você encontra num livro qualquer, talvez meia página sobre Lutero e um parágrafo sobre Calvino e uma ou duas linhas sobre Comênio. Por exemplo, Pestalozzi, ninguém nem mais fala, já era. E eram todos protestantes. Então, a questão passa, ela é omitida. E mais, isso tudo na Europa e posteriormente em todo o Ocidente. Aderir de fato à reforma, com a sua perspectiva, trazia implicações em todas as áreas da vida. Reparem, aderir de fato à reforma, porque muitos se declararam protestantes, sem de fato o serem. Era interessante ser protestante, o país adotava ou a cidade adotava o protestantismo e pronto. Mas aderir de fato à reforma, isso trazia implicações em todas as áreas da vida, porque passa a haver uma nova maneira de ver o mundo e atuar neste mundo. A reforma, em sua própria Constituição, ela era extremamente revolucionária. Diz um contemporâneo nosso, um erudito, Alistair McGrath, a reforma ocupou e deve continuar a ocupar um legítimo e significativo lugar na história das ideias. Na Rússia, no período comunista da Rússia, o período mais expressivo, dos anos, inclusive, 60, 70, uma estratégia para combater inimigos era simples, era tirar palavras do dicionário. Tira palavras do dicionário que daqui a pouco ninguém mais conhece, ninguém mais sabe. É uma forma muito sutil. O jornalismo faz isso às vezes. Ele simplesmente não fala. Vocês têm visto na imprensa falar sobre 500 anos da reforma? Não. Um dia vai ter uma reportagemzinha, um dia, sobre isso e pronto. Então é como se nós não existíssemos.
Estude a história do Brasil no século XIX. Não existe protestantismo no Brasil. Nunca existiu ideias protestantes, influência na educação, na cultura. Isso não existe. É uma forma sutil. Basta você não falar sobre aquilo ali. Você não precisa combater, você mantém o silêncio. Então, a ideia de eliminar palavras do dicionário era uma coisa muito comum e praticada ali. Talvez em outros países, mas eu sei que na Rússia isso o era. A reforma, então, no nosso país, ela é simplesmente ocultada. E quando se fala de forma bastante generalizante, equivocada e pegando uma amostragem que não condiz a amplitude e a complexidade da reforma, mas ela deve continuar a ocupar um legítimo e significativo lugar na história das ideias. Nós não temos acesso a isso porque isso é desconsiderado. Por exemplo, quando vocês leem num livro didático, tem até um artigo muito interessante do Dr. Wilson Santana, eu creio que saiu na Fides Reformata, eu tenho a impressão, que saiu lá sobre protestantismo, os livros didáticos, uma coisa assim. É só rastrear lá um artigo antigo na Fides Reformata. Mas quando você vê uma declaração sobre Calvino, ou calvinismo, que seja, Calvino, um reformador suíço, ou quando não fala que um herege suíço, que entendia que o indicativo de alguém ser um escolhido de Deus para a vida eterna era a riqueza. Ponto, acabou. E você vê isso sendo vendido, vinculado com tanta naturalidade, e você não vai num lugar que alguém não lhe pergunte. Ontem mesmo eu estava em Belo Horizonte, lá na Semana Teológica lá do seminário, e então lá isso, é verdade, Calvino é o pai do capitalismo. Isso é uma coisa muito comum, repetitiva. Eu me lembro que em 2000 havia no Mackenzie um colóquio, e tinha cinco professores, eu era um deles, eu não vou citar os nomes, porque um deles já morreu, eu prefiro não citar, um só morreu, então eu citaria todos. Bom, mas e a ideia era essa, que você não consegue ler Calvino sem Max Weber. É um vício, é uma coisa tão natural isso no Brasil, e Max Weber é uma curiosidade no Brasil, não há outro país do mundo em que ele seja tão bem sucedido como aqui, porque há uma questão do gosto e daquilo que Jean-Paul Sartre falava, da má vontade. Você pode ter má vontade para com a ideia, e agora digo eu, você pode gostar. Lembre-se, há pouco eu fiz uma piada, eu contei aquela história lá daquele que pagou o perdão antes de cometer o pecado. Eu falei, olha, isso deve ser uma lenda, mas como eu gosto disso, vira história. O gosto. Se eu gostei de alguma coisa, acabou. Então, voltemos aqui. Nesse colóquio de 99 ou 2000, acho que foi 2000, esse tipo de ideia via Max Weber era a coisa mais óbvia do mundo. E você tentar argumentar contrariamente, isso parecia uma tolice. E eu não estava na PUC, e eu não estava na USP, não estava. Que, diga-se de passagem, é mais fácil tratar disso na PUC. Mas eu estou falando no ano 2000, as coisas mudaram, evoluíram, deve ser diferente. Mas vamos aqui, romper em fé mais para frente aqui, vamos lá. A reforma e as escrituras. Lutero aqui. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente que o papado... a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Repare a consciência, é que às vezes nós queremos ser relevantes, e nós queremos ser relevantes fora da palavra, e não expondo a palavra. Não há nada mais relevante, não há nada de mais importante que a igreja possa fazer do que anunciar, ensinar, vivenciar, testemunhar esta palavra. Isso de fato, porque a nossa intelectualidade ou ignorância, porque os extremos estão errados, não se constitui em poder de Deus. O Evangelho sim, que é o poder de Deus.
Bom, vamos começar a analisar, digamos, o cerne de minha palestra. Eu vou analisar uns poucos pontos, eu tenho aqui ainda uns 16 minutos. Vamos lá. O novo quadro de referência. Isso é muito importante. O que eu chamo de quadro de referência, a academia em geral gosta de chamar de referencial teórico, mas eu prefiro chamar de quadro de referência. Eu sou teimoso, estou aqui, um quadro de referência. A ideia é o seguinte: quando você analisa a realidade, você analisa dentro de pressuposições. Algumas pressuposições acadêmicas, teóricas, outras muito simples, algumas que você tem clara consciência delas e outras que você não tem. Uma linguagem que representava bem isso, mas só que no campo físico, era quando dizia assim: fulano vai ver o sol nascer quadrado. Conhece essa expressão? É muito antiga. Queria dizer que alguém era preso, né? Por que o sol vai nascer quadrado? Porque ele vai ver o sol pela janelinha, coitado. Hoje não vale mais isso, que o cara tem um pátio lá para ele, né? Tem fliperama para ele brincar, tal, linguagem antiga, né? Bom, mas ele vai nascer quadrado. Esse quadrado se constitui na janela por meio da qual ele olha a realidade. Vamos imaginar agora que essa janelinha fossem valores, compreensões que ele tem do mundo, da vida, da eternidade. E quando ele olha a realidade, ele olha a partir disso tudo, ainda que ele não fique pensando nisso tudo. É o seguinte: eu vejo por meio do cristalino, mas eu não consigo sair de mim para falar assim: olha, seu cristalino tem uma visão cristalina. Não consigo fazer isso. Mas eu não vejo a realidade sem o cristalino, mas eu não consigo ver meu cristalino. Essas pressuposições, elas estão em nós, algumas mais simples, outras mais elaboradas, bem sofisticadas. Pense no Salmo 14, diz o ímpio no seu coração: não há Deus, corrompem-se. A sua prática se corrompe, porque a ideia de não existir Deus leva o homem a uma perspectiva da realidade de impunidade e de que ele é o senhor da história e que ele pode fazer o que ele quiser. A perspectiva. Quais são as suas pressuposições? Bom, isso eu estou falando de forma bastante grotesca, permitam eu usar aqui da minha falta de habilidade para tratar disso. Bom, novo quadro de referência. A reforma vai adotar um novo quadro de referência. Aí é que está a questão. Há um autor americano que não trabalha com história da igreja, mas ele levantou uma questão que eu fiquei pensando e achei correta. Que enquanto Lutero criticava a igreja dentro das pressuposições da igreja, era possível ainda ele permanecer na igreja e fazer uma reforma dentro da igreja. Ou seja, eu creio no que a igreja crê e eu quero chamar a igreja a viver aquilo que ela sustenta, ponto. Mas quando chegou um momento, esse autor é o Popkin, quando chega um momento em que Lutero não crê mais como a igreja crê, aí não tem mais volta, porque antes ele cria nas pressuposições, ele apenas desafiava: gente, vamos viver o que nós cremos, mas agora eu não creio mais nisso. Eu não creio nas pressuposições da igreja. Eu entendo que é somente a Escritura, que é somente a palavra. Então, quando ele entende que deve olhar a realidade à luz da palavra, e como eu mostrei aqui há pouco na dieta de Worms, ele dizendo que o seu pensamento é cativo da Escritura, ele está nos dizendo que ele vai olhar a realidade pelas Escrituras. É um novo quadro de referência. Não venha com tradição para cá, não. Toda tradição tem que ser subordinada à Escritura. A tradição não tem vida própria e ela não pode se nivelar nem sobrepor-se às Escrituras. Então a reforma vai nos dar um novo quadro de referência. Nisso nós encontramos a Escritura e a tradição. Por vezes, e isso é natural acontecer, você tem medo. Um colega meu, ontem eu estava com ele em Belo Horizonte, e ele me falava: Ernest, domingo eu fui assaltado em casa. Chegando em casa, quando fui manobrar o carro com meu filho, parar o dele na frente ou atrás, sei lá, daqui a pouco tinha um sujeito com uma arma na minha cabeça, e eu fiquei ali, tentei acalmar o sujeito, né? Quase deu água com açúcar para o sujeito, para ele ficar calmo.
para ele roubar o carro dele em paz, etc. Aí ele me falou assim, olha, eu ontem chegando em casa, ele me falou isso, ontem foi terça, então ele falava agora de segunda. Ontem, quando eu cheguei em casa e passou uma moto, gente, meu coração disparou. A associação. Eu estou sendo tentado a contar um exemplo aqui, mas eu não sei se conto, acho que não é lugar para isso. É de uma canção que dizia antigamente assim, lá no Rio, onde eu fui criado, se gritar pegar ladrão, não fica um do meu irmão. Bom, a ideia é essa. É a associação que você faz. Então, você tem várias ideias associativas. Imagine agora, um jovenzinho vem para a igreja, à tarde, e o vizinho pergunta para ele, você está indo para onde? Estou indo para a aula de catecismo, lá com o reverendo Augusto. Rapaz, aula de catecismo com o reverendo Augusto? O cara é crente fiel, fala assim, cruz credo, pé de pato, mangalou 3 vezes, arreda Satanás. Porque a ideia, aí o Zola também, né, 3 toquinhos aqui. É porque aula de catecismo, ele vai pensar em coisa católica. E na realidade ele está vindo para um estudo na igreja, estudo bíblico, cujo roteiro é o catecismo de Lutero, de Calvino, melhor dizendo, de Calvino, pronto. Que é um belíssimo catecismo. Mas aula de catecismo, nossa, isso aí é terrível, porque há uma associação que nós fazemos entre catolicismo e aula de catecismo. Então o nome, o próprio catecismo, para nós soa mal. A história de credo, hoje já vencemos muito isso. Eu me lembro que uma vez, isso em 81, por aí, eu estava praticamente começando o meu ministério. Aqui não acontece isso, mas acontecia lá em Belo Horizonte. Horário de verão, os crentes se atrasavam. Eles confundem, né? Horário de verão, e até confundem. Alguns demoram uma semana, um mês para se acostumar com o horário de verão. De modo geral, aqueles que gostam de cantar o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, então esse demora para ele, não tem que acordar cedo mesmo, confunde tudo, e tem um apego irremediável ao sono. Bom, então um dia no culto, eu coloquei o Pai Nosso no meio do culto, e uma irmã chegou, e falou, nossa, mas me atrasei demais, meu relógio deve estar errado, etc, horário de verão, etc. Porque na cabeça, quando eu era menino, era isso. Chegar no Pai Nosso é chegar no final do culto. Acho que hoje não existe mais isso não, né? Chegar no Pai Nosso. Mas Pai Nosso, e fulano chegou no Pai Nosso, era final do culto. Então quando tinha Pai Nosso no culto, era no final. Se estava no meio do culto, alguma coisa estava errada. Introduzir a leitura de quando em quando do credo apostólico na igreja é terrível, porque credo é coisa católica. Aí vem mais uma vez aquela expressão reformada, cruz credo. Quer dizer, o sujeito... Vocês estão espertos, né? Eu estou testando vocês. Bom, então, que isso? Credo? Não, isso é coisa católica. Gente, não é. Aquele ditado medieval que a gente emprega, estou conhecido, cuidado para que quando você jogar a água suja da bacia, não vá a criança dentro, né? Você não joga fora a criança, porque nós temos medo de tradição. A Jesus Cristo recriminou a tradição, de fato. Paulo diz aos Tessalonicenses que devemos guardar as tradições. Não, a palavra é outra. Não é, a palavra é a mesma, não há diferença nenhuma. Mas é claro, quando Jesus Cristo recrimina a tradição, era a tradição criada pelos homens em oposição à palavra, que se sobrepunham à palavra. Quando Paulo fala de tradição, é aquilo que ele, inspirado por Deus, ensinou à sua igreja, decorrente da palavra. Então, a reforma, quando ela fala só escritura, ela não está afirmando que somente a Bíblia e nada mais. Não, a reforma não inventou a doutrina da Trindade, da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo. Ela não rompeu com os concílios de Niceia, de 325, não rompeu com o concílio de Constantinopla, de 381, não rompeu com o concílio de Éfeso, que se eu não me engano 432, não rompeu com o concílio de Calcedônia, 451, pelo contrário. Se você estudar os reformadores, de modo especial o maior deles foi Calvino, você fica com muita clareza isso, uma ratificação desses concílios, é óbvio. Então, tradição foi entendida sendo relevante quando ela
está subordinada às Escrituras e nos ajuda a compreender essa Escritura. Porque o Espírito Santo, disse Jesus Cristo, não continuaria guiando o seu povo à verdade, e através da história ele tem feito isso, e os concílios da igreja, em muitos momentos, foram instrumentos de Deus para essa compreensão. Então, a Escritura não se opõe simplesmente à tradição. Então, o sola Escritura para a reforma significa que somente a Escritura é uma autoridade infalível. A tradição tem uma autoridade derivada, relativa, ou seja, ela se relaciona com a palavra, é derivada da palavra. Calvino foi quem melhor expressou isso na Confissão Gaulesa, no capítulo 5, quando ele mostra que ele aceitava os credos da igreja, ele enumera os 3, e dizendo, porque eles estão em pleno acordo com as Escrituras, ou seja, o critério infalível é a Escritura. Então nós podemos muitas vezes perder muitos elementos importantes de nossa história, porque nós não avaliamos isto, que faz parte do processo de Deus, guiando a igreja numa compreensão mais ampla e mais complexa, mais profunda da sua palavra. Nós sempre corremos o risco disso também. A graça comum, ciência. Eu vou deixar para amanhã, que são 8h26, e assim vocês têm um pouquinho mais de tempo aqui. Bom, eu continuo amanhã falando sobre isso. Que Deus nos abençoe e agradeço a atenção de vocês.